Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre um assunto polêmico, direito de greve. Para isso, contamos com a presença do professor Flávio Torresi. Flávio Torresi é advogado militante desde 1984, possui mestrado pela PUC São Paulo, é professor da Unisa desde 2001 e professor em pós-graduação da Escola Superior de Contas Públicas do Tribunal do Município de São Paulo e é membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, doutor. Eu que agradeço, Rosângela. Para começar, o que é greve? Bom, greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, dos serviços de um determinado grupo de funcionários, de empregados, a um determinado empregador. E qual a sua origem? Bom, a origem ela tem uma história até que mais ou menos engraçada. A origem é na França, depois da Revolução Francesa. Havia uma praça na França de nome Place de Grève. E nessa praça juntavam-se ali desempregados e pessoas também, trabalhadores, com o intuito de paralisar as suas ocupações em protesto de alguma coisa, se concentravam nessa praça. E aí, por conta do nome da praça, ficou conhecido pelo mundo inteiro o movimento de paralisação como o movimento de greve. Mesmo entre empregados e desempregados. Sim, a origem foi essa. Depois a greve se dá, claro, somente entre empregados, né? E ela é conhecida com outros nomes? Sim, também aqui no Brasil como movimento paredista. Mas não é tão usado? Não é tão usado. Tá. É algo já usado mais no passado, tudo. Hoje se fala muito de greve, até por conta da própria legislação, né, que com a Constituição de 88, com o reconhecimento da greve, ali nos textos legais o nome passou a figurar como greve, então... Existe diferença entre greve e passeata? A greve, ela se dá por reivindicação de direitos trabalhistas por determinada categoria profissional. E uma passeata ela pode ser por qualquer motivo, não só por reivindicação de direitos trabalhistas, mas por solidariedade, enfim, por uma série de outros movimentos e comporta trabalhadores e não trabalhadores. E lá na França, quem tomou a iniciativa da greve que você citou no início? Foram os trabalhadores? Trabalhadores. De início foram os trabalhadores. E nessa mesma época, o histórico de greve no Brasil também ficou enraizado, desde essa época? Não, a greve mesmo ela começou a tomar contornos no Brasil no início dos anos 20, quando eclodiu uma greve, eu diria que acho que até a principal delas, porque deu história no movimento, no começo dos anos 20, no cotonifício Rodolfo Crespi. Então os trabalhadores se mobilizaram e essa mobilização ela teve quase que um efeito dominó. Ela começou, as demais indústrias da tecelagem, Grupo Matarazzo, Grupo Jafé, foram paralisando também. E no final aconteceu com em torno de 22 mil trabalhadores em movimento de greve, reivindicando salários, conseguiram 20% e conseguiram também um período de estabilidade. E quais os tipos mais comuns de greve hoje? Tipos de greve, olha, greve mesmo, instituída em lei, amparada por lei, é somente aquela greve que reivindica direitos trabalhistas. As demais greves não são conhecidas e não são reconhecidas por lei. Greve de fome, greve de solidariedade, enfim, esse tipo não tem respaldo legal, somente a greve com intuito trabalhista. E ela acontece, em que público a greve acontece com mais frequência? Classe média, alta, baixa? Olha, eu diria que independente da classe social, ela sempre eclode entre trabalhadores. E dentro de cada categoria profissional, nós temos várias camadas. Mas sempre que há um movimento operário, via de regra começa no chão de fábrica e para depois, então, abarcar toda a categoria profissional. Pessoas mais jovens ou mais velhas? Tanto faz. Tanto faz. Basta ser trabalhador e estar em si. na mira daqueles direitos, né? Então, os motivos que levam uma pessoa a um grupo buscar ajuda fazendo greve
o aumento salarial. Aumento salarial, geralmente. melhores condições de trabalho, às vezes o ambiente de trabalho é um ambiente insalubre, isso também anima determinados movimentos dessa natureza. Estamos conversando sobre direito de greve com o Dr. Flávio Torresi. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. A nova clínica odontológica da Unisa foi inaugurada com uma recepção para os alunos e professores e visa prestar serviços para a comunidade local. A clínica ela é um avanço não só para os alunos e para os nossos professores, mas para a comunidade local, que é atendida aqui na clínica, que tem um atendimento especial, além de técnico, fraternal, né? Porque o nosso pessoal realmente é envolvido com a comunidade local. O nome da clínica é uma homenagem ao ex-aluno da Unisa, Liu Ming Chang, que fez uma doação de equipamentos para a universidade. Fiquei bastante feliz com a nova clínica, até porque o nome da clínica agora é de uma pessoa que foi meu colega de turma. Esse rapaz, ele conviveu com a gente durante 4 anos e de repente a gente teve a surpresa, né, de tomar conhecimento depois que ele tinha se tornado uma celebridade do outro lado do mundo. Estes equipamentos vão contribuir para o aprendizado dos alunos e beneficiar os usuários das clínicas. Não só os equipamentos, mas os pacientes também sentem um conforto hoje com o sistema de climatização, com os novos equipamentos. E isso é muito bom porque o paciente com conforto é um paciente mais tranquilo, vai ajudar o tratamento, vai ajudar o aprendizado do aluno, com certeza. Uma das alunas deu a sua opinião sobre a nova clínica. Eu achei um presente que foi dado, né, pra gente. Os pacientes vão se sentir valorizados, né? A clínica marca uma nova etapa no ensino de odontologia e mostra que a parte prática é importante para abrir portas no mercado profissional. Para nós é um momento muito importante, estamos muito satisfeitos, felizes com essa possibilidade. Hoje nós podemos fazer aqui mais de 120 atendimentos simultâneos, com toda a clínica montada, com essa clínica 1 agregada. Isso é um motivo de muita alegria para nós. Voltamos a falar sobre direito de greve com o Dr. Flávio Torresi. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Dr. Flávio, existe algum tipo de respaldo para os grevistas? Sim, respaldo total, até por conta da legalidade da greve, né? Uma vez prevista constitucionalmente e depois também regulamentada por uma lei específica de greve, o respaldo é total para o trabalhador grevista, aí no caso. Entretanto, tem requisitos, tá? A suspensão tem que ser coletiva, greve de um só não existe, pelo menos um grupo. De quanto o mínimo, mais ou menos? Não, a greve ela é admitida tanto total, tanto geral, né, como parcial. Então, um determinado grupo de funcionários, operários em greve já caracteriza a greve. E também a suspensão tem que ser pacífica. Tá? Essa suspensão não pode demandar violência, alguma coisa do gênero. E também temporária, né? Também não existe uma greve ad eterna. E quais os direitos da greve? Bom, usar da paralisação como instrumento de pressão para a solução de conflitos, reivindicações trabalhistas e também a melhora do ambiente de trabalho, das condições de trabalho, e por aí afora. Esses são os direitos que a greve enfoca, né? Tá. E quais as principais características de uma greve correta? Bom, greve correta, ela tem, eu não diria características, mas sim pressupostos. No primeiro momento, tem o início do movimento, ele tem que se dar por assembleia.
Então, o sindicato da categoria profissional, ou seja, o sindicato do trabalhador, ele reúne a categoria e em assembleia ele é decidido então sobre o início da greve pelo voto da maioria. É muito controverso o voto da maioria, em primeiro lugar, porque o sindicato não consegue reunir toda a categoria. E também dos presentes também a manifestação dando maioria também é algo muito difícil de se calcular. Entretanto, é por aí que começa o movimento. Uma vez estimando-se a maioria da categoria, querendo o movimento de greve, através de assembleia, então aí começa-se o movimento. Entretanto, ainda não pode parar nada. Vem para uma negociação prévia. É notificado o sindicato patronal, isso se tratando de uma grande categoria, ou o empresário, se tratando de uma única empresa. Ele é notificado para uma negociação. Então começam as negociações de greve. Essas negociações elas podem ser diretas, elas podem ser via Delegacia Regional do Trabalho, mediada pela Delegacia Regional do Trabalho, e também agora se tem a arbitragem, que também é um modo de conciliação desses interesses. E aí, então, não havendo a conciliação, então aí eclode o movimento. Entretanto, também não é imediato. O empresário ou o sindicato patronal, eles têm que ser notificados que em 48 horas esse movimento eclode e os empregados pararão o trabalho. Tá? Tem toda essa sequência. Quebrar essa sequência significa considerar-se a greve abusiva. Tem um outro aspecto também, porque não entrando em conciliação e eclodindo o movimento, passa-se então para a competência do Tribunal Regional do Trabalho. E aí então o Tribunal Regional do Trabalho vai decidir juridicamente sobre essa greve. Então a decisão que sair no Tribunal do Trabalho, o dissídio coletivo, então a sentença normativa, que vai pôr fim à greve e vai acomodar essas questões, essas reivindicações. E qual a ocasião propícia para se fazer uma greve? Toda vez que tiver um direito resvalado em relação ao trabalho, toda vez que tiver uma situação insalubre, uma situação de condições de trabalho não apropriada, procurando o empregado procurando diretamente a solução com o seu empregador, não conseguindo, aciona-se o sindicato e o sindicato, então, entrando na conversação, acaba por, então, determinar ou não a greve em assembleia, como já havíamos dito. O sindicato sempre é o Sempre. intermediário. O sindicato profissional, sempre. O sindicato patronal, nem sempre. Mas o sindicato profissional, sempre. Tem que estar o sindicato profissional, seja a greve no âmbito de uma única empresa, seja a greve no âmbito de uma categoria profissional inteira. Mas o sindicato é peça fundamental. E que tipo de greve é considerada ofensiva? Bom, em primeiro lugar, uma greve já que não segue os pressupostos da greve, tá? Eu não diria aí ofensiva, mas sim abusiva. Então, não seguiu aqueles pressupostos que a lei determina, a negociação, as comunicações, já passa a ser uma greve abusiva, já não está no contexto da greve. Se a greve ela também não respeita a situação de paz, se ela deixa de ser uma greve pacífica, uma greve que intimida trabalhadores que queiram trabalhar, uma greve onde que os trabalhadores grevistas eles venham dilapidar o patrimônio do empregador, enfim, são situações que já tiram também essa característica de legalidade da greve. E existe algum país mais vulnerável à greve? Não, todo país industrializado e democrático, né, está sujeito aos movimentos de greve. Países ditatoriais não, que criminalizam a greve, aí acaba contendo de uma forma um tanto mais dura, né, como já aconteceu aqui no Brasil, na época do governo getulista, na época da ditadura militar, onde a greve era criminalizada. Então, nessa situação, realmente fica um tanto difícil. Mas um país industrializado, onde que há trabalhadores e que zela por um Estado democrático de direito, aí, com certeza, a suscetibilidade de greve é presente. E nessa época, quais eram as punições?
para essa criminalização? Não, até no âmbito penal, até no âmbito criminal, até com prisão e tudo mais. É uma coisa séria. Em épocas passadas, a greve era criminalizada, né? A greve ela era vista como um movimento. Na época da ditadura militar, para você ter uma ideia, o movimento de greve ele era considerado até um movimento subversivo. Né? Por isso esse destaque das greves do ABC nos anos 80. Aquelas greves elas foram feitas exatamente num momento da história do Brasil onde que o cenário não era nada propício para esse tipo de movimento. Interessante. É só com a Constituição de 88, né, que aí então tudo clareou. O Estado Democrático de Direito, graças a Deus, passou a vigir. Então, aí os direitos simplificaram. Que bom. Eu estou conversando sobre direito de greve com o professor Flávio Torresi. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Não saia daí. A nova clínica odontológica da Unisa foi inaugurada com uma recepção para os alunos e professores e visa prestar serviços para a comunidade local. A clínica ela é um avanço não só para os alunos e para os nossos professores, mas para a comunidade local, que é atendida aqui na clínica, que tem um atendimento especial, além de técnico, fraternal, né? Porque o nosso pessoal realmente é envolvido com a comunidade local. O nome da clínica é uma homenagem ao ex-aluno da Unisa, Liu Ming Chang, que fez uma doação de equipamentos para a universidade. Fiquei bastante feliz com a nova clínica, até porque o nome da clínica agora é de uma pessoa que foi meu colega de turma. Esse rapaz, ele conviveu com a gente durante 4 anos e de repente a gente teve a surpresa, né, de tomar conhecimento depois que ele tinha se tornado uma celebridade do outro lado do mundo. Estes equipamentos vão contribuir para o aprendizado dos alunos e beneficiar os usuários das clínicas. Não só os equipamentos, mas os pacientes também sentem um conforto hoje com o sistema de climatização, com os novos equipamentos. E isso é muito bom porque o paciente com conforto é um paciente mais tranquilo, vai ajudar o tratamento, vai ajudar o aprendizado do aluno, com certeza. Uma das alunas deu a sua opinião sobre a nova clínica. Eu achei um presente que foi dado, né, pra gente. Os pacientes vão se sentir valorizados, né? A clínica marca uma nova etapa no ensino de odontologia e mostra que a parte prática é importante para abrir portas no mercado profissional. Para nós é um momento muito importante, estamos muito satisfeitos, felizes com essa possibilidade. Hoje nós podemos fazer aqui mais de 120 atendimentos simultâneos, com toda a clínica montada, com essa clínica 1 agregada. Isso é um motivo de muita alegria para nós. Voltamos para o último bloco do nosso programa com o tema Direito de Greve com o Dr. Flávio Torresi. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Dr. Flávio, até que ponto aderir a uma greve é prejudicial? Se a greve é abusiva, isso pode redundar em justa causa e reposição de horas paradas para aqueles funcionários não demitidos. E mesmo se não abusiva, se não negociada entre as cláusulas a serem negociadas no movimento de greve, não for negociada a estabilidade, quando no retorno ao trabalho pode haver demissão. Então a estabilidade ela tem que fazer parte da pauta de negociação de greve também, obrigatoriamente. Senão, restam poderes para o empresário, no caso, de executar algumas demissões. E quem pode liderar greves? Sempre o sindicato profissional, o sindicato dos trabalhadores. E ele escolhe alguém da empresa? Geralmente uma comissão, né?
Geralmente o sindicato vai até a empresa, às vezes nomeia uma comissão, ou às vezes na empresa já existe uma comissão para fins sindicais, então esse pessoal faz o elo de ligação entre funcionário e o corpo de trabalho. As greves geralmente acontecem nas classes menos favorecidas ou não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente. Geralmente ela eclode dentro das categorias profissionais. Tá? De repente vamos falar de uma classe não favorecida, vamos falar dos corretores da Bolsa de Valores, é uma classe profissional. E de repente, por algum descontentamento, para o alcance de algum direito, enfim, podem eclodir em um movimento de greve. E houve algumas greves que de alguma forma ficaram marcadas na história brasileira? Sim, bastante. Essa dos anos 20 do cotonifício Rodolfo Crespi foi uma. As greves do ABC foram outras greves também, que até pelo período, né, político. Período político, exato, que elas aconteceram, ficaram bastante marcadas, sim. E toda greve tem algum fundo de razão? Olha, via de regra tem. Via de regra tem. Ninguém faz uma greve, mobiliza toda uma categoria para um capricho pessoal. Não, de maneira alguma. Sempre reside algum direito a ver, sempre reside alguma situação a ser corrigida. Enfim, eu pelo menos no contexto do âmbito do direito do trabalho, todo o movimento de greve que eu pude observar sempre teve ali, sempre residiu ali uma questão, uma razão justa até para ser postulada. Tirando a questão financeira, quais as áreas existem greves mais comuns? Outras áreas? Olha, num passado bastante próximo, eram muito comuns as greves do setor metalúrgico, do setor bancário. Hoje é mais presente greves no setor de transporte. E judiciário também? No judiciário, perfeito. O judiciário hoje se arrasta numa longa greve já também. E eles alegam o quê? Reposição salarial, aumento de salário, diminuição de jornada. Chegará um dia em que não haverá mais greve? Duvido. Isso mundialmente não, falando? Não. Se você falando dentro do contexto do capital-trabalho, sempre haverão reivindicações, sempre haverão pretensões resistidas e o movimento de greve ele sempre vai estar presente. Esse é o ponto de vista que eu tenho hoje. E a greve, claro, o sindicato tem que estar ali intermediando, mas ela parte de um grupo dentro da empresa? Sim. Como nasce assim? Bom, se é no âmbito empresarial, geralmente os funcionários dentro da empresa já começam a se movimentar no sentido de buscar algum direito, né? Ou mudar alguma situação que não esteja bem. Aí então passa para o sindicato. Em outras questões, uma amplitude um pouco maior, vamos supor já na questão salarial, aumentar o piso salarial, a reposição salarial além da inflação, que já pega um contorno não particular de uma empresa, mas de uma categoria inteira, já pega toda uma coletividade profissional, aí então ela começa a ser gerada, a ser trabalhada no âmbito sindical. Então, mas o grupo dentro da empresa, tal, vamos entrar em greve. Aí como nasce a greve? Não, primeiro tem que ter o direito para isso, né? Primeiro greve para quê? Equiparação salarial, por exemplo. Tudo bem, tá, uma equiparação salarial com aí o grupo está ali comentando, vamos fazer greve. Exato. Mas está nascendo aí uma greve. Está mas nascendo e aí? uma intenção. Uma intenção. Então aí tem que passar por todos aqueles pressupostos. Aí eles comunicam a alguém? O sindicato necessariamente. Como eu falei já, então, o sindicato profissional ele tem que estar presente. Sim, mas eles não comunicam a empresa, eles vão direto para o sindicato. Pode até comunicar a empresa. Tá? De repente resolve no âmbito doméstico. De repente o empregador chega e fala, não, tá bom, vem cá, não posso dar isso agora, mas vamos negociar, eu posso dar metade, enfim, se vê alguma coisa. Existem, principalmente, é interessante isso, principalmente no que tange a salário. Muitas vezes, tá? A questão salarial, ela chega a ficar até de lado em favor de uma estabilidade profissional. Às vezes o próprio sindicato vê uma viabilidade melhor, manter os postos de trabalho sem demissão, abrindo mão de um aumento salarial. Certo. E os resultados de uma greve são positivos na capital e em municípios menores?
Olha, eu vejo a greve aí no aspecto população, você está querendo abordar, né? Sim. Eu acho que a população sempre sofre com a greve. Sempre sofre com uma greve, principalmente quando são atividades essenciais, atividades ligadas à saúde, à segurança. Existe aí uma conta a ser paga pela população. Então, para o município em si, eu nunca vejo um lucro com isso. Para a categoria, sim, conquistando seu direito, resolveu. Agora, para a população, eu vejo um momento de prejuízo. Existe algum tipo de esclarecimento material para alertar a população? Esclarecer mesmo, né? Bom, esse esclarecimento, pelo movimento da greve, já toda aquela sequência de movimentos já começa a se veicular, então já há aquela expectativa de que a greve possivelmente vai ser decretada, né? Vai ser declarada, melhor, essa greve. O esclarecimento que pode ser dado, eu acho que deve ser dado, é o porquê do movimento. Por exemplo, atividades essenciais. Atividades essenciais, necessariamente, a população tem que ser esclarecida. Tá? Que haverá esse movimento, o prazo até para início da greve não é 48 horas, é 72 horas. Até para quê? Para que essas atividades essenciais sejam recompostas, para que a população não fique em prejuízo. Que seria o quê? 3 dias, né? Sim, 72 horas, exato. Ok, infelizmente nosso tempo chegou ao fim.